Dos mesmos criadores de Bom, o professor que mata os alunos. En MP3. En MP3. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Gustavo. Hoje eu e meu grupo a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo 3 da Frente 4, que aborda o assunto de pronomes. A gente vai explicar um pouquinho sobre o conceito dos pronomes e quais são os tipos de pronomes. Então vamos lá. A gente vai começar com o conceito do que é um pronome. Um pronome é uma palavra que está em função do substantivo, podendo substituí-lo direta ou indiretamente. Bom, basicamente, eu vou começar explicando dois tipos de pronome: os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Vamos começar pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles se dividem em dois tipos. O primeiro deles é o caso reto, que é aquele que está todo mundo cansado de saber, todo mundo cansado de ver e todos os anos nas apostilas. Que é aquele eu, tu, ele e ela, nós, vós e eles e elas. Esse pronome pessoal do caso reto, ele sempre vai ter a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Vamos dar um exemplo aqui. Ele entregou o pacote. Nesse caso, o pronome ele é um pronome pessoal reto e tem a função de sujeito. Bom, agora eu vou explicar o outro tipo de pronome pessoal, que é o do caso oblíquo. O do caso oblíquo, ele sempre vai ter a função de objeto da oração, podendo ser ele direto ou indireto. Vamos usar basicamente o mesmo exemplo que eu usei para os pronomes pessoais do caso reto. O pacote foi entregue por ele. Bom, agora quem sofre a ação é o pacote, então basicamente ele se transformou no sujeito do nosso enunciado. Bom, o restante do enunciado é o complemento por ele. Nesse caso, o ele passa a ser um pronome oblíquo. Ainda nos pronomes oblíquos, a gente vai ter dois subtipos, que são os pronomes oblíquos tônicos e os átonos. Os pronomes oblíquos tônicos precisam estar acompanhados de alguma preposição para que o seu enunciado faça algum sentido. Por exemplo, ele contou tudo para ti. Nesse enunciado, o sujeito da oração ele executou a ação contar ao complemento para ti, que representa a segunda pessoa do singular. O ti é um pronome oblíquo e ele necessariamente vai ser acompanhado de uma preposição, no caso, para. Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que não vêm acompanhados de uma preposição. Eles são pronomes exercendo função de complemento. Um exemplo: ele te contou tudo. No enunciado, o sujeito da oração ele executou a ação de contar ao complemento te, que representa a segunda pessoa do singular. Por isso, te é um pronome oblíquo. Como não é necessária nenhuma preposição acompanhando o pronome, trata-se de um pronome oblíquo átono, ou seja, a gente consegue entender. A gente vai ter vários tipos de pronomes de tratamento. E um que a gente usa simplesmente quase todo dia é o pronome você. A gente usa para situações informais. Tipo, quando a gente está conversando com um amigo, com algum parente assim, com alguma pessoa da rua, a gente vai usar sempre o pronome você. Supondo que a gente fosse falar um dia com algum príncipe ou alguma princesa, a gente não poderia usar o pronome você. A gente teria que usar o pronome Vossa Alteza, que é mais respeitoso. E, bom, Bom, eu sou o Rafael, e eu vou falar sobre os pronomes possessivos e demonstrativos. Bom, vou começar pelo mais fácil, né? Que é o pronome possessivo. Que o próprio nome já diz, né? Pronome possessivo tem a ideia de posse, possessivo, posse, né? É, os pronomes possessivos são meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus e suas. Eu não vou ficar explicando cada um deles para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou explicar algumas características, algumas coisas que eles têm, né? Bom, primeiramente é que eles vêm atrelado a algum outro tipo de pronome, sempre. Sempre na frase, né? Sempre vem atrelado a algum outro tipo de pronome. É uma das características dos pronomes possessivos. E uma outra coisa que confunde muito é nos pronomes teu, né? Os pronomes teu, tua, teus, tuas. E o pronome seu, sua, seus, suas. Quando eu for falar assim, eu vou falar só uma, tipo, o pronome teu ou o pronome
seu, para vocês entenderem e ficarem mais fácil na hora da explicação. Bom, o pronome, por que confunde, né, na hora da utilização? Porque muitas pessoas utilizam de forma inadequada esses pronomes. Então, vocês notem que o teu você usa quando tá na segunda pessoa. O seu você utiliza quando tá na terceira pessoa. O exemplo para teu seria: tu fostes ver teu amigo? É um exemplo. E um outro exemplo para seu foi: você foi ver seu amigo? Então, note que no teu tá em segunda pessoa e no exemplo do seu tá na terceira pessoa. É isso. É simples assim. É bem fácil até nessa parte. Bom, é, agora vocês têm que tomar muito cuidado na utilização do seu. Por quê? O seu pode criar uma ambiguidade na frase. Um exemplo: Júlio encontrou o Jorge com seu carro quebrado. O que pega aí? Quem que tá com o carro quebrado? O Júlio ou o Jorge? Não dá pra saber. Não dá, porque foi utilizado de uma maneira ruim o pronome seu, entendeu? De uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Agora, eu vou falar dos pronomes demonstrativos, que são agora mais complicados e que vão demandar mais atenção de vocês, porque realmente é mais difícil os pronomes demonstrativos na hora de explicar. Bom, os pronomes demonstrativos são este, esta, isto, esse, essa, isso, e aquele, aquela e aquilo. Esses são os pronomes demonstrativos. Bom, eles, para ficar fácil a explicação para vocês, cada um desses tem plural, exceto os últimos três de cada um desses tipos. Isto, isso e aquilo não tem plural. Então, fica mais fácil de vocês entenderem assim, tipo, estes e estas, só botar um S no final, nos dois primeiros casos, entendeu? E aí no terceiro, de cada um desses, não tem plural. Então, fica mais fácil de vocês entenderem. Bom, agora a gente tem três relações. As duas primeiras são até que bem fáceis de explicar, agora a terceira é bem mais difícil. Bom, a primeira relação é a relação temporal, certo? Bom, relação temporal. Quando você está falando no presente, você usa este. Exemplo: esta aula é divertida. Quando você está usando passado ou futuro próximo, você usa esse. Próximo, certo? Passado e futuro que aconteceram ou vão acontecer daqui a pouco tempo. Num período muito curto de tempo. E quando for muito tempo, muito, muito passado ou muito distante, você usa aquela. Um exemplo é: naquela época que meu pai tinha 15 anos, as coisas eram diferentes. Então, naquela época é o pronome aquela, só que, né, dá pra entender. Bom, agora a relação de posicionamento espacial. A relação de posicionamento espacial, ela também é bem fácil de entender, que é só você pensar que tem a ver com um objeto. Um objeto, certo? Vamos usar um objeto caneta nesse caso, tá? Um objeto caneta. Quando a caneta, no caso, está em a sua posse, né? A caneta está na sua posse, você usa este. Exemplo: esta caneta é minha. Quando a caneta está na posse do outro, você usa esse. Exemplo: essa caneta é sua. Então, esse é um exemplo. E quando a caneta não tá na posse de ninguém, por exemplo, ela tá em cima de uma cadeira, em cima de uma pedra, em cima de uma mesa, em cima de no chão, tá em qualquer lugar que não seja, que não esteja com o corpo, né? A gente usa aquela caneta, né? Aquela. Por exemplo, aquela caneta é sua, então aquela caneta que tá ali é sua, né? Nessa pegada.
Certo. Então, só para retomar, este quando tá na posse, esse é quando tá na posse do outro, e aquele é quando não tá na posse de ninguém. Tranquilo. Agora, a relação de quando o pronome está dentro da frase. Essa relação aqui vai demandar mais tempo e essa vai ser a relação que vocês vão ter que prestar mais atenção, porque é a mais difícil, tá? Ela é bem complicadinha. Bom, vamos começar. Eu vou utilizar exemplos para ficar mais fácil. O primeiro exemplo é: esta vida está cada vez mais divertida. Nesse caso, nesse exemplo aí, você pode notar que o está, que é o pronome, né? O pronome está atrás do substantivo vida. Se o substantivo fosse primeiro, a gente usaria o essa, entendeu? A gente teria que tomar muito cuidado com isso. Essa. Quando o substantivo está na frente do pronome, você usa o está. E quando o substantivo está atrás do pronome, você usa o essa. No caso da frase, como o pronome está atrás do substantivo, então a gente usa o está. A gente tem outra característica que o essa, né, não tem, a gente utiliza quando não tem substantivo, é uma outra característica do essa também. Um exemplo é: a vida que me deram é maravilhosa. Essa não perdoarei jamais. Ou seja, essa não tem substantivo. Tipo, corta ali, a vírgula corta. Não tem substantivo ali. Então é uma característica do pronome essa. E agora a última característica é: quando você for se referir ao mais próximo, você utiliza este. E quando você for se referir ao mais longe, você usa aquele. Um exemplo é: João e Carlos são muito amigos. Este é padeiro e aquele é mecânico. Este está se referindo ao mais perto. Então, como está se referindo ao mais perto, ele está se referindo ao Carlos. O Carlos é padeiro e aquele é mecânico. Quem é o mecânico? O João. Está se referindo ao mais longe. Entendeu? Essa é a pegada, certo? E eu sou o Guilherme, muito bem. E agora é a minha vez de explicar sobre os pronomes, os 3 últimos pronomes que a gente vai explicar hoje, certo? Vou começar com o pronome indefinido. Bom, o que ele faz, né? O que ele é? Basicamente, ele muda o sentido da frase. É basicamente só isso. Ele muda o sentido da frase e ele deixa, bom, basicamente meio indefinido. Não dá para saber direito a quem ele se refere e o que ele se refere, sabe? Ele pode mudar, por exemplo. Na verdade, eu vou dar um exemplo agora que vocês vão entender certinho o que eu tô querendo dizer. Bom, vamos lá. Alguma mulher pode me ajudar? Até aí tudo bem. Agora vamos utilizar o pronome indefinido, já que ele vai mudar o sentido e o rumo da frase. Mulher alguma pode me ajudar. Entenderam? Na primeira foi uma pergunta se alguma mulher poderia ajudar o sujeito. E agora, na segunda frase, graças à presença do pronome indefinido, ele mudou. Agora, mulher alguma pode me ajudar. Ou seja, nenhuma mulher pode ajudar o sujeito. Deu para entender? Ok. Agora a gente vai para os subtipos do pronome indefinido. É bem curtinho, é bem rapidinho. Temos o pronome indefinido substantivos, que são alguém, algo, nada e ninguém. E temos os adjetivos, pronomes indefinidos adjetivos. Tudo isso e outros, certo? São bem curtinhos, são só esses. E, bom, esses são os principais, que mais aparecem em vestibulares e coisas desse tipo, certo? Agora vamos para os interrogativos, também super curto. O que o pronome interrogativo faz? Como o próprio nome diz, ele interroga, ele indaga e ele cria perguntas sobre algo ou alguém, certo? Por exemplo, que criatura é essa? Deu para entender? Certinho, né? Simples. Que criatura é essa? Agora, bom, falando sobre os pronomes interrogativos ainda, a gente tem alguns deles, né? Que no caso são que, quem, qual e quanto. Porque eles indicam dúvidas, perguntas ou indagações. Correto? Beleza.
E, indo para o último, temos os pronomes relativos. Esses já são um pouco mais complexos. Vamos lá. O que os pronomes relativos fazem? Eles retomam o termo anterior a ele, sendo principalmente os substantivos. Deles, né, dos pronomes relativos, nós temos que, quem, onde, quando, os quais, o qual, as quais, a qual, certo? E também temos cujo, cujas. Pegando esse cujo, cujas, que foi o último que a gente acabou de falar, vamos sobre eles. O que acontece? O cujo, cujas só pode ser usado quando a relação for de posse. Eu tô perguntando se deu pra ouvir o espirro, caramba. Que? O espirro deu pra ouvir? Porque eu espirrei mó alto, velho. Ah, tá. Foda-se, nem ouvi, O porra. cara muta aí, né? Vai se Ah, fuder, porra. Me interrompeu, caralho. Enfim, só pode ser utilizado na relação de posse, certo? Então vamos para um exemplo dele. Eu tenho um carro, lacuna, o motor é muito potente. Bom, se a gente for ver aqui na lista dos pronomes relativos, o único que pode ser posto aqui é o cujo, certo? Então vamos lá. Eu tenho um carro cujo motor é muito potente. Deu para entender? Porque é uma posse. O que o carro tem? Um motor muito potente. Entendeu? Relação de posse. Ah, e só um detalhe. O cujo, né? O pronome relativo cujo, cuja, quando ele for flexionado no plural, cujas e cujos, não se pode botar os ou as após ele. Então não se pode pôr cujos os ou cujas as. Isso tá errado, porque é um pleonasmo. Me entenderam? Ok, tudo bem? Ah, e só para a última parte, vamos pro pronome relativo onde, que ele indica o lugar, certo? O que acontece com ele? Ele tem uma flexão, né? Ele se flexiona podendo ser aonde. E como que a gente vai não confundir, parar de confundir esses dois pronomes? Bom, é bem simples. Vamos lá. O que acontece é, se você tiver uma frase onde tem o pronome onde e você não saber se é onde ou aonde, é só substituir esse pronome pelo em que. Se a frase continuar coerente e estiver correta, significa que é onde. Porque existe uma pequena tabelinha de relação entre eles. O onde se relaciona pode ser substituído por em que, e o aonde pode ser substituído, tem relação com a que. Então, se tiver a que, é aonde, se tiver em que, vai ser onde, certo? Só para terminar, existem algumas horas, né? Existem algumas frases que a gente vai ter que colocar uma conjunção para dar uma flexionada ali, para dar uma construção melhor e conseguir fazer a frase ficar basicamente bonitinha para ser entendida, para conseguir ser entendida com facilidade. Por exemplo, temos a frase aqui: são pessoas, lacuna, simpatizo. Nós poderíamos colocar: são pessoas quem simpatiza? Acho que não. Por quê? Isso daí fica com uma falta de coerência, uma falta de coesão com a própria frase. Fica faltando alguma coisa. Não fica com o sentido correto. Entretanto, se nós pormos uma conjunção, por exemplo, são pessoas com quem simpatizo, viu? A frase fica muito melhor e fica muito bem construída. Dá para entender muito mais fácil o que a frase quis dizer. Seja lá, porque quem for o sujeito, ele vai conseguir se relacionar com o final da frase. São pessoas com quem simpatizo. Deu pra entender? É basicamente isso, galera. Então, depois, né, de eu e meus amigos a gente explicar os pronomes, se você tiver alguma dúvida, alguma indagação, alguma coisa assim, vocês podem perguntar pra gente em sala mesmo, que a gente vai tentar responder. E é basicamente isso, certo? Muito obrigado pela oportunidade e a gente só queria fazer isso para entender melhor como os pronomes funcionam e para aprender, né? Porque ensinar é aprender também. Então é isso, galera. Um abraço, um beijo e tchau. A gente se vê na próxima.